Boa noite a todos. Que a paz de Jesus esteja nos nossos pensamentos e nos nossos sentimentos. Nós temos aqui alguns recadinhos da casa. A nossa casa, ela faz uma campanha de arrecadação de alimentos e itens de higiene pessoal. Todos os meses arrecadamos alimentos para as famílias assistidas pelo GFEAP. Esse mês necessitamos principalmente de açúcar, feijão e itens de higiene pessoal. Quem puder nos ajudar, nós já agradecemos. A evangelização já retornou. Este ano, nós informamos que trabalharemos com 2 turmas que acolherão os evangelizandos de 4 a 12 anos. Ainda não será possível retornarmos com a turma para bebês e mocidade. Contamos com os pais nessa nossa empreitada de amor e de fraternidade. A presença e a frequência é muito importante. Desde já, agradecemos a compreensão e a colaboração. Os evangelizandos já podem subir. No fundo, temos uma bancada onde serão para serem colocadas garrafinhas com água que serão fluidificadas. Enquanto estamos assistindo à palestra, a espiritualidade amiga vai colocando boas energias na água de acordo com cada caso e com cada necessidade. Pedimos a todos a gentileza de desligarem os celulares. Caso haja necessidade de manter o celular ligado, nós pedimos que o coloquem no modo silencioso. Se for preciso atendê-lo, que se dirijam à recepção do GFEAP. Pedimos também a colaboração de todos para que mantenham o silêncio, pois esta casa é um hospital espiritual, um CTI espiritual. O silêncio auxilia o bom andamento dos trabalhos, como é um hospital do plano físico. Portanto, a necessidade do silêncio durante todo o tempo que estivermos aqui. Agora eu gostaria de pedir a todos que serenem o coração, que elevem a vibração, para que nós possamos fazer juntos a nossa prece inicial. Podem fechar os olhos. Deus, nosso Pai, Jesus, nosso irmão, estamos aqui com sentimento de gratidão por tanto amparo recebido no decorrer de nossa caminhada terrena. Nos sentimos privilegiados por estarmos aqui, nesta casa bendita, junto com tantos benfeitores espirituais que sempre nos socorrem em nossas dificuldades. Assim, queremos emanar boas vibrações a todos os corações com os quais convivemos. Também a todos os corações que se encontram em sofrimento, sejam por dores físicas ou por dores morais. Guia-nos, Senhor Jesus, e nos ajude a cada dia mais te servirmos no bem. Que a nossa palestrante Nilma seja amparada e intuída em suas palavras. Que assim seja. Passo a palavra agora para a Nilma. Boa noite a todos, mais uma vez, né? Estamos aqui nessa casa que nos acolhe e que nos dá, né, essa oportunidade da gente conectar com os nossos anjos guardiões, com a espiritualidade amiga e com o Mestre Jesus, porque ele já nos disse, né, que onde 2 ou 3 estiver reunido, que ele estaria no meio de nós. Então que Jesus, né, como a Valéria já fez a prece, fique conosco aqui mais uma vez e sempre, né? O nosso tema de hoje lá do livro Caminho, Verdade e Vida, que é a lição 110, Vidas Sucessivas. É uma frase, né, de Jesus que está lá no Evangelho de João. Não te maravilhes de te haver dito, necessário vos é nascer de novo. E Emmanuel, né, nesse livro Caminho, Verdade e Vida, ele sempre desenvolve,
né, das frases de Jesus e traz para a gente um pensamento, né, bem elaborado que nos ajuda muito no nosso conhecimento. Tá? E a lição, como eu já disse, vida sucessiva, nos faz a gente lembrar, né, da segunda palavra do alfabeto divino, que é reencarnação. Né? Vidas sucessivas nos lembra, né, reencarnação. E a reencarnação é a segunda palavra do alfabeto divino. A primeira palavra é o amor. E Deus enviou Jesus para nos mostrar o que é o amor e nos ensinar a amar. Será que já sabemos amar? Né? Que cada um possa refletir dentro de si, porque há 2024 anos Jesus esteve aqui, nos ensinando. E até hoje estamos aqui, né? Graças a Deus que estamos, tentando aprender, tentando amar, tentando desenvolver, né, tudo isso que Jesus trouxe para nós. E a reencarnação é que nos dá essa maravilhosa oportunidade. Porque a cada dia e a cada momento, né, dessa nossa vivência aqui na Terra, nós temos uma oportunidade de aprendizado e de crescimento, porque a reencarnação traz para nós, né, a oportunidade da gente multiplicar os nossos talentos e desenvolver as nossas habilidades. Porque já conhecemos a parábola, né, dos talentos, aonde um ganhou 5, multiplicou por 10. O outro ganhou 2, multiplicou por 4. E o outro ganhou só 1. E o que ele fez? Enterrou. E o que nós estamos fazendo com os talentos que Deus nos deu? Porque temos vários. Habilidades temos muitas. E o que estamos fazendo? Escondendo ou multiplicando? E para a gente multiplicar os talentos, desenvolver a nossa habilidade, é somente nos servir. E quando a gente fala em servir, a gente fica lembrando, né? Vou dar uma cesta básica, vou dar aquelas roupas, né, que eu já não uso. Tudo isso é válido, porque precisamos do material. Estamos no mundo material, precisamos do material, com toda certeza. Mas o verdadeiro servir é eu estar junto com o outro, ombreando, ouvindo, né, entendendo o tempo evolutivo daquela pessoa que está comigo, daquele companheiro. Né, e quando eu ouço o outro, que eu dou do meu tempo, que o tempo também é um talento, eu estou verdadeiramente servindo. E a reencarnação nos oportuniza muito isso. E aí nós vamos pensar aqui num pensamento. Tem a posição que eu tenho que ficar aqui, né, Carlos? Gente, eu vou só tirar isso aqui que eu não vou usar, tá? Ai, que peso. Aqui nós vamos ler aqui sobre, também falando de reencarnação, né? Os milênios são nossos melhores amigos, porque são eles que nos modificam. São as múltiplas experiências que vão nos permitindo angariar novos conteúdos para que eu possa alimentar meu ideal. E o ideal de hoje é o ideal de servir, não é o ideal de ter. Sair do instinto, do automatismo, requer tempo para que venhamos expandir e crescer. Vamos entender, né, esse pensamento que a gente está trazendo aqui. Ó. Os milênios são os nossos melhores amigos. Eu comecei falando, né, que há 2024 anos Jesus esteve aqui nos ensinando a amar. Quanto tempo, né? E antes disso já existíamos. Né? Tinha a lei de Moisés, teve os profetas, né? Teve vários precursores de Jesus que veio trazer para a gente esses grandes ensinamentos do amor, cada um à sua maneira. Então, há quanto tempo? Há vários milênios que já estamos aqui no planeta Terra. E eles são os nossos melhores amigos, né? Por quê? Porque são eles que nos modificam. São os milênios, são as nossas vidas sucessivas, são essas oportunidades que nós temos, é que nós vamos nos modificando e melhorando a cada dia. Muitas vezes a gente pode pensar, mas está tudo ruim, né? Tem guerra, tem isso, tem aquilo, mas a gente não pode fixar só nas coisas ruins. Temos que pensar quantas coisas boas
temos e como melhoramos de lá para cá. Esse final de semana eu estava assistindo um filme que chama Pompeia. Lindo filme, até recomendo. E a gente vê como que era, né, naquele tempo lá, poucos anos, acho que 74 anos depois de Cristo, como que ainda era violento. Né? Iam lá, matavam a família de todos, dizimavam com todos. Então, nós já melhoramos muito nisso. Ainda tem violência? Tem. Mas já estamos bem apaziguados. E temos muitas coisas boas. Só que como a gente aprende, né, o bem ele é tímido. Então ele fica mais escondidinho, mas tem muita coisa boa. E como que estamos modificados, né, desde aquele tempo até agora, né? E é lá, são as múltiplas experiências que vão nos permitindo angariar novos conteúdos para que eu possa alimentar o meu ideal. E o ideal de hoje, como nós já falamos, né, é o ideal de servir, não o ideal de ter. Precisamos ter? Com toda certeza. Mas o ter era uma consequência. Se eu sirvo, se eu me conecto primeiro, né, com as leis divinas, com as coisas de Deus, consequentemente, o material também vem. Basta que a gente conecte com o principal, né, que são as coisas de Deus. Que a gente servir o nosso próximo, que aí a gente estará servindo a nós mesmos. Sair do instinto do automatismo requer tempo. Por isso que o nosso tema hoje é vidas sucessivas. Ninguém muda de um dia para o outro. Não adianta a gente falar ou pensar. Hoje eu sou assim, amanhã eu já vou ser bonzinho. Porque com certeza não será verdadeiro. Porque requer tempo, requer mudança, requer transformações e requer principalmente o conhecimento de nós mesmos. Porque para eu mudar, para eu, né, me transformar, eu preciso ter o conhecimento de mim mesmo. Ver quais são as minhas potencialidades e também os meus defeitos, para que eu possa corrigir e crescer. Porque no início, né, da nossa caminhada, a gente tinha muito instinto. E hoje, nós vivemos muito no automatismo. É ou não é? Levantamos de manhã, às vezes esquecemos até de fazer uma prece, né? E de agradecer a Deus por aquele dia e de agradecer porque eu estou abrindo os olhos. Aí a gente sai desenfreado. Tem que tomar o café? Às vezes nem dá tempo do café, né? Vai tomar o café lá na empresa ou aonde trabalha, né? Naquela correria imensa, sai no trânsito, que é uma loucura, mesmo para de Minas, que é uma cidade pequena, está uma loucura esse trânsito. E aí a gente vai no dia. Chega em casa naquela correria, já está na hora de dormir. Nem lembro, né, de agradecer aquele dia a oportunidade que eu tive de praticar tudo aquilo que eu pratiquei. Ou seja, a gente vive no automatismo, né? Então, para eu sair de tudo isso, requer tempo, sim, para que nós venhamos expandir, crescer e, através disso, aprender a desenvolver o verdadeiro amor que Jesus nos ensinou. Eu trouxe essa imagem aqui, porque eu até falei aqui que, né, já melhoramos muito, de lá para cá. Essa imagem é até de um filme que nós passamos para os nossos meninos lá no NAIP, que é Os Crudes. Quem não assistiu, assiste. Muito bom. Olha lá, quando a gente fala de instinto, né? Como que a gente vivia no início? Era só para comer, né? Defendíamos a caça lá para o nosso ter. E será que estamos muito diferentes hoje? Vamos pensar, né? Cada um de nós. O que eu estou fazendo? Lá no capítulo 11, na lei de amor, Lázaro, se alguém não leu, leiam. Gente, esse capítulo é maravilhoso. Sensibiliza a gente assim de uma maneira diferente. É maravilhoso esse capítulo. Lázaro fala para a gente o seguinte, ó. Lázaro nos diz que, né, em seus começos, no nosso começo, o homem só possuía instinto. Como vocês viram naquela figurinha lá, retinho, deixa eu ir lá caçar, como se diz a minha caça, comer, e não quero nem saber. Então tinha só o instinto, né, da sobrevivência. Mas aquele em quem predominam os instintos, né, estão mais próximo, portanto, e ainda se acha do ponto de partida do que da meta. Quer dizer, muitas vezes na nossa vida, nós ainda estamos agindo pelo instinto.
E isso a gente pode perceber quando alguém pisa no nosso pé ou nos ofende. A primeira coisa que a gente quer é revidar. Aí eu estou usando o instinto. E aí eu estou longe da meta. E qual que é a meta de Deus para nós? Ele nos enviou Jesus para nos ensinar a amar. Então a meta de Deus para nós é amar. É o verdadeiro amor. Então nós precisamos sair desse instinto, né? E começar a desenvolver o verdadeiro amor. E eu desenvolvo o amor através do meu próximo, daquele que está junto conosco. Principalmente esses, né, que vão nos ajudar a desenvolver, né, esse amor e atingir essa meta, porque Deus tem um plano para nós. Nós não estamos aqui por acaso e nem a passeio. Nós temos um planejamento reencarnatório, né, que ele foi feito para dar certo, não é uma mera coincidência, o nosso planejamento foi feito para dar certo, nós estamos aqui para dar certo. Então, se a gente começar a pensar, né, nas nossas dificuldades e naquilo que a gente tem de melhor, com toda certeza, o nosso planejamento vai dar certo, porque estamos aqui para desenvolver o amor. Mas não é esse amor, como nos diz Lázaro, né, nesse capítulo 11. Não é aquele amor que a gente pensa, né? Ai, eu amo, ai, que saudade daquele. Não, é um amor sublime. É ele que Jesus trouxe para nós, né? Que é o amor universal, amando todas as criaturas. E ali, como nós vamos entrar agora, né, meramente já na lição do livro Caminho, Verdade e Vida, Emmanuel, né, vai desenvolver esse pensamento. Não te maravilhes de haver dito, necessário vos é nascer de novo. Lá no livro Boa Nova, eu não lembro agora qual que é a lição, é bem desenvolvido esse tema, que é quando Jesus conversa com Nicodemos, que essa frase foi falada para Nicodemos, quando ele perguntou para Jesus, né, como alcançar o reino de Deus, e Jesus fala para ele que seria necessário nascer de novo. E ele pergunta, mas como, mestre, nascer de novo? Eu vou entrar na barriga da minha mãe novamente? E Jesus responde para Nicodemos, tu és mestre em Israel e não sabeis dessas coisas? E Jesus nem não desenvolve, por quê? Porque não adiantaria falar para ele, né, da reencarnação, que ele não ia entender, porque Nicodemos ainda era muito agarrado às leis, né? Ele era um homem muito inteligente, mas ele ia só pelo raciocínio. Ele ainda não tinha, né, aquela sensibilidade de entender as coisas de Deus, de sentir as coisas de Deus. Ele era mais pelo raciocínio e inteligência. Então, essas coisas ele não entendia ainda. E ele foi, né, depois dessa conversa com Jesus, que quando ele foi conversar com Jesus, ele foi à noite, para que os outros doutores da lei não vissem, né? Porque eles ainda achavam que não era, que Jesus era, né, para os simples, e eles, enquanto doutores da lei, né, das leis lá de Israel, eles não queriam, né, que vissem ele conversando com Jesus. Então ele vai à noite conversar com Jesus. E saiu sem entender nada. Porque depois vem o Espiritismo, né, para esclarecer para nós. Porque se a primeira letra do alfabeto divino é o amor, a segunda é a reencarnação. E quem trouxe para nós e desenvolveu tudo isso é a doutrina espírita, né? E Allan Kardec nessas codificações que trouxe para nós. E aí Emmanuel, nesse livro, vai desenvolver essa frase, né? Bem assim para a gente entender. E ele começa dizendo, a palavra de Jesus a Nicodemos foi suficientemente clara. Desviá-la para a interpretação descabida pode ser compreensível no sacerdócio organizado, atento às injunções da luta humana, mas nunca nos espíritos amantes da verdade legítima. Ou seja, nós já entendemos, nós já não sairíamos daqui, né, ou outras vezes, ou outros ensinos que a gente já teve, não sairíamos daqui como Nicodemos, né, sem entender nada. Porque nós já ouvimos falar da reencarnação, nós já sabemos o porquê da reencarnação, né, nós já conhecemos a doutrina espírita, que esclarece para nós, abre, né, um véu, abre aquele leque maravilhoso para que a gente possa entender por que estamos aqui. Primeiramente, né, de onde viemos, por que estamos aqui
e para onde vamos. Olha que maravilha, né, da gente saber tudo isso. Dá um consolo, né? Eu gosto muito de falar que é a progressividade da esperança, porque a gente começa com aquela esperança sabendo de tudo isso, né? E dá um bálsamo na nossa vida. É uma maravilha. Então, né, no sacerdócio, que é organizado lá, que, como se diz, não se pode falar tudo, a gente não condena nenhuma religião, porque todos os caminhos levam a Deus. Isso não tenha, né, nenhuma dúvida. Todos os segmentos religiosos é para que o homem cresça, né, em sabedoria e em amor, cada um precisando daquilo naquele momento e naquele lugar que está. Mas a doutrina espírita, ela clareia para a gente, né? É um leque que abre mesmo e que não deixa dúvida e, mais ainda, ilumina o nosso espírito através do conhecimento. Porque o conhecimento faz com que a gente, né, ilumina, faz com que a gente resplandeça, né, através do conhecimento. Vamos seguir. Ó, passou uma aqui. Ali é a fala de Nicodemos, né, quando ele chegou lá perto de Jesus. Ah, aqui, ó, beleza, a lição de Nicodemos está no Boa Nova, é a lição 4, tá? Nos itens 7, 8 e 9, o capítulo 4. É excelente, gente, explica assim, com detalhes maravilhosos mesmo, se vocês quiserem, né, aprofundar mais ainda esse conhecimento. A reencarnação, ela é uma lei universal. Não é só aqui nem só ali, ela é uma lei universal. Sem ela, a existência terrena representaria um turbilhão de desordem e injustiça. À luz de seus esclarecimentos, entendemos todos os fenômenos dolorosos do caminho. O homem ainda não percebeu toda a extensão da misericórdia divina nos processos de resgate e reajuste. Porque o que acontece? Estamos aqui na Terra. Temos problema? Temos. Temos dificuldades? Com toda certeza. Porque Jesus já nos disse, no mundo tereis aflições. Né? E nós temos, a vida não é só bonança. Mas através da reencarnação nós vamos entender o porquê daquilo que estamos passando. Porque as injunções, né, reencarnatórias, aqueles que estão juntos de nós, é para o nosso conhecimento, para o nosso crescimento também, principalmente o nosso crescimento moral. E aí a gente pensa assim, por que eu tenho aquele filho custoso? Por que eu tenho aquele pai que eu não combino muito? São as trocas, né, gente? São as trocas de lugar. Hoje eu estou filha, amanhã eu posso estar mãe. Né? Hoje eu estou irmão, amanhã eu posso estar pai. E o que nós fizemos no passado? Se o nosso tema são vidas sucessivas, quer dizer, temos muita. Vida a gente só tem uma, mas existência são várias. Né? Porque a vida, desde quando fomos criados, ela é uma só. Mas as existências são várias. E a gente vai caminhando. Né? Já não... fomos grosseiros lá naquela época, no início, né, que a gente só tinha um instinto, quantas barbaridades a gente cometia, né? E com quantas pessoas ao nosso lado. E aí a gente pode pensar, o que eu fiz lá no meu passado, né, longínquo mesmo, para ter esse filho que hoje tem essas extremas dificuldades? O que será que eu provoquei nele? E aí, se estamos juntos, é para que possamos desenvolver o amor. Principalmente com aqueles que são mais difíceis. E principalmente, primeiramente, no lar. Porque é no lar que existem as nossas injunções reencarnatórias. E o que são injunções? São aqueles que a gente não pode chamar de ex. Não existe ex-pais. Não existe ex-filhos. Não é? Então, assim, esses que estão ali, que são os difíceis, ou que são os fáceis, melhores ainda, é que eu preciso desenvolver um grande amor para com eles. Porque, graças a Deus, temos a lei, né? A bondade do esquecimento, que me faz esquecer. Porque imagina se a gente for lembrar, né? Daquele espírito que está ali ao meu lado, que foi um que eu prejudiquei no passado. Eu vou conseguir amá-lo? A gente pensa num bebezinho quando chega na família,
A minha filha está com o Davi, tem 9 meses. Que gracinha, que coisa mais linda, né? Mas eu não sei que espírito é aquele ali. E a minha função agora é amar. Olha que lei maravilhosa, né? Que a doutrina espírita ensina para a gente. É assim que nós vamos amar. E temos que amar todos aqueles que estão ao nosso lado. E com certeza, ainda não temos esse amor puro, lindo, como Jesus nos ensina. Mas estamos caminhando. Se estamos aqui, né, principalmente hoje, aprendendo um pouquinho dos ensinamentos de Jesus, é porque nós já estamos querendo caminhar nesse amor que Jesus trouxe para nós. Vamos caminhar mais um pouco aqui. E ali Emmanuel continua para nós. Entre os homens, o criminoso é enviado a penas cruéis, seja pela condenação à morte ou aos sofrimentos prolongados. A providência divina, né, todavia, corrige amando. Não encaminha os réus a prisões infectas e úmidas. Determina somente que os comparsas de dramas nefastos troquem a vestimenta carnal e voltem ao palco da atividade humana, de modo a se redimir uns frente aos outros. É o que eu acabei de falar aqui para nós. Olha bem, na nossa sociedade, se alguém comete um crime ou faz alguma coisa, né, fora da lei dos homens, vai para a prisão, não é isso? Mas a bondade divina e a providência divina, não. Ela corrige amando. Olha, gente, que maravilha, né? Deus nos corrige dos nossos erros, nos amando, como Ele sempre nos ama e a todo momento. E essa maneira de nos enviar aqueles que estão dentro do nosso lar é uma maneira de nos amar, para que a gente possa corrigir o que nós fizemos no passado. E graças a Deus, como eu já disse, não lembramos. Por isso que aí está a lei maior. Por isso é que a primeira letra, né, do alfabeto divino é o amor. E a segunda é a reencarnação. Vamos pensar como Deus nos ama, nos dando essa oportunidade da gente corrigir aquilo que a gente errou. Na escola terrena não é assim? Quando a gente estuda, vai lá, faz uma prova, né? Não acertou, ainda tem mais outra oportunidade. Agora imagina Deus conosco. Quantas oportunidades eles nos dão, né? E quantas vêm nos dando nesse nosso caminhar até hoje. Né? Quantas oportunidades que é para nós, né, de termos aqueles que estão juntos de nós, porque é a necessidade. E muitas vezes a gente pensa, né? Nossa, o que é que eu fiz para merecer? Graças a Deus que eu não sei, mas está ali comigo. É a minha oportunidade de corrigir. Né? Olha que beleza, né? A doutrina espírita. E se a gente for pensar, esse amor de Deus por nós. Né? Nos ama imensamente. E ele continua. Para a sabedoria magnânima, nem sempre o que errou é um celerado. Como nem sempre a vítima é pura e sincera. Deus não vê apenas a maldade que surge à superfície do escândalo. Conhece o mecanismo sombrio de todas as circunstâncias que provocaram um crime. Muito interessante quando ele fala ali, né? Que ela, ó, nem sempre o que errou, né, é um acelerado, um culpado. Como nem sempre a vítima, aquele, né, que foi alvo da ingratidão, ou seja lá do que for, né, ela é pura. Porque a gente tem que pensar o seguinte, quando erramos, ou quando a gente xinga alguém, ou quando alguém me xinga, o que eu fiz? O que em mim que despertou aquilo que aconteceu? Eu lembro que quando eu fui tirar carteira, há muito tempo atrás, eu tive um instrutor, chama ainda, muito tempo que eu não vejo, mas Edson. E nas aulas que ele me dava, ele era o máximo. Nossa, até hoje ainda lembro dele. E uma vez a gente, né, ele me ensinando, ele falou comigo assim, a hora que chegou no pare, né, ele falou, para, e tem que parar. Eu falei, mas não vem nada. Ele falou assim, mas tem que parar, é lei, tem que parar. Eu falei, tudo bem. Ele falou, é assim que acontecem os acidentes. Por quê? Porque muitas vezes a preferência é sua. Mas se você, né, não para e o outro vai ou acontece alguma coisa, quem que é o culpado? Aí a gente pode falar, mas a preferência era minha, eu não sou culpado. Não, mas você poderia ter parado, então a culpa é dos dois.
Então, isso é que Emmanuel fala ali para a gente, né? Que nem sempre o que errou é acelerado e a vítima é pura e sincera. Mas a gente pode olhar e ver os reveses de um lado e do outro. Né? Outro dia eu estava na rua com meu menino, ele estava internado esses dias, né? E eu ia passar a noite com ele, deixar o carro na rua. Ele lá, tem importância não, mãe, tem seguro. Eu falei assim, tem seguro, mas eu posso evitar, né? O problema, porque imagina, roubam o carro, que problemão, até que se resolva. Né? A gente pode evitar muita coisa. Muita coisa que acontece com a gente pode ser evitável, com toda certeza. Né? E aqui lá no Livro dos Espíritos, tem uma pergunta 672, onde Kardec pergunta para os espíritos, ele responde: repito que a intenção é tudo e o fato não é nada. E isso tem a ver muito com as coisas que a gente faz na nossa vida. Né? Quando a gente ou não é muito gentil com alguém, ou recebe uma ofensa também do outro, ou quando eu quero planejar alguma coisa. Qual que é a minha intenção em estar fazendo isso? Porque o fato em si, ele não é tão importante. Mas o importante é a intenção que eu tive em fazer aquilo. E a gente consegue observar as nossas intenções em fazer algo? Ou a gente vai fazendo sem mais nem menos? Isso é muito importante a gente observar. Qual que é a intenção que eu estou pondo naquilo? Qual que é o meu sentimento em fazer isso que eu estou fazendo? Seja lá o que for, se seja coisa boa ou se seja coisa não tão boa. Qual que é a minha intenção naquilo ali que eu estou fazendo? Isso é o que mais importa, para nós e para Deus, e durante a nossa reparação que a gente tem que fazer. Porque tudo que nós fazemos, a gente tem que reparar. Nada na lei de Deus fica impune. Já está no Evangelho. Não cai uma folha da árvore sem que Deus queira. Então, tudo que nós fazemos também tem um porquê, tem algo, e a gente tem que reaver, com toda certeza. E aqui, nesse outro pensamento de Emmanuel aqui, ele fala para nós o seguinte: o algoz integral, como a vítima integral, são desconhecidos do homem. O pai, contudo, identifica as necessidades de seus filhos e reúne-os periodicamente, pelos laços de sangue ou na rede dos compromissos edificantes, a fim de que aprendam a lei do amor, entre as dificuldades e as dores dos destinos, com a bênção de temporário esquecimento. Então, é como eu já tinha falado antes, não estamos juntos por acaso. É um plano de Deus, é um planejamento reencarnatório. Como aquela figura que passou antes aqui para nós, a primeira, são os desenhos lá do Colégio Allan Kardec, onde tem o lado espiritual e o lado aqui terrestre. A gente planeja lá e vem cumprir aqui. Porque na Terra é que está a nossa prova verdadeira. É aonde nós, como se diz, vamos pelo menos tentar saldar um pouco as nossas dívidas. E aqui, para a gente só refletir um pouquinho, que a reflexão é o trabalho, como que eu já falei aqui uma vez, é o trabalho interno do pensamento com a nossa consciência. E aí nós vamos pensar, por que nós reencarnamos? Nós falamos aqui de vidas sucessivas, falamos de reencarnação, mas por que nós reencarnamos? Qual que é a finalidade da reencarnação, sendo a segunda palavra do alfabeto divino? Nós estamos aqui para servir Jesus e para servir os nossos irmãos, com toda certeza. E temos a oportunidade de fazer isso a todo momento, a cada minuto, a cada tempo de nossa vida aparecem as oportunidades. E a gente não pode desperdiçá-la, viu, gente? Nem deixar para depois. Quem sou eu? Sou regido pela circunstância? Meu estado de alma depende do que vai me acontecer? E a gente já parou para pensar, quem sou eu? Cada um de nós precisamos fazer isso. Quem sou eu? Quais são as minhas potencialidades? Quais são os meus defeitos? E uma maneira ótima da gente fazer isso, a gente estuda isso muito no nosso estudo de domingo, é sobre a gente ter coragem de perguntar na nossa família,
Eu fiz isso, não gostei muito das respostas, não, mas foi ótimo para que eu pudesse fazer a reflexão sobre mim mesma, né? Como que eu sou em casa? Eu sou uma boa mãe? Eu sou uma boa esposa? Gente, né, perguntando para os meus lá, quais são os meus defeitos e as minhas qualidades? Gente, filho é bem sincero, viu? É bem sincero para poder falar, aproveitar esse momento. Mas foi ótimo, porque isso é para o nosso crescimento, para a gente saber, né, como que eu sou, quem eu sou e como que eu estou fazendo, né? Se eu sou regido pela circunstância, se o meu estado de alma depende daquilo que vai me acontecer, será? Como se diz, eu fico sempre pensando, se aquela pessoa, aquela mesmo, né? Vai chegar, o que eu vou fazer com ela? Ah, vou ficar com raiva. Não, por que eu não me preparo, né? E já não penso diferente? Que a minha oportunidade, que é aquela pessoa que vai chegar, né, não vai me incomodar, mas vai me dar uma oportunidade de crescimento, de aprendizado, né? Por estarmos juntos naquele momento ali. Isso é muito importante da gente estar pensando e refletindo a todo momento. Lá no livro do Chico Xavier, tem uma lição, assim vencerás. É a lição que chama o próximo. Eu quero até ler ela aqui para nós. Ela ficou aqui dentro da minha bolsa. Só um minutinho, gente. Porque nós estamos falando muito aqui, né, no outro, nas pessoas que estão junto de nós, no nosso próximo. E a gente muitas vezes pensa, né, quem que é o nosso próximo? E Emmanuel retrata muito bem aqui para a gente. Só o nome do livro, ele já é bem sugestivo, né? O livro chama Assim Vencerás. Com o nosso próximo, sempre, né? E ele começa assim, ó, o próximo, em cada minuto, é aquele coração que se acha mais próximo do nosso, por divina sugestão de amor no caminho da vida. Então, o próximo é aquele que está bem próximo de nós. No lar, e aí ele vai identificar para a gente aonde encontramos o nosso próximo. No lar, é a esposa e o esposo, os pais e os filhos, os parentes e os hóspedes. Porque vira e mexe, às vezes, na casa da gente, a gente tem alguém, né, que vem morar, ou que vem passar um tempo, né, são pessoas também que estão próximas da gente. E olha como que ele começa, né, essa hierarquia aqui, ó. Primeiro a esposa, o esposo, os filhos, né, os pais, depois os filhos. Uma vez eu vi um post do Andrei, eu gosto muito de acompanhar as reflexões dele, aonde porque ele fala assim, ó, que os pais, né, eles vêm antes dos filhos, logicamente, né? Porque dos pais que vêm os filhos. Mas é na importância. Por quê? E eu achei interessante porque muitas vezes, principalmente nós que somos mães e pais, o que é que a gente pensa? Nossa, o meu filho é mais importante, né? Do que o marido ou do que a esposa. E a gente reveste esse amor somente para os filhos. Mas se não tiver o casal, não tem os filhos. Então é muito importante esse amor dos pais, né? Vem antes. Não que eu vá desprezar meu filho de maneira nenhuma, que é um pedaço da gente, mas o cuidado entre, né, o esposo e a esposa é primordial. Porque o esteio da casa é o que sustenta um lar desarmonizado, como que os filhos, né, vão aproveitar esse espaço do tempo com a gente. E ele continua. No templo do trabalho, olha como que ele fala, no templo do trabalho. E muitas vezes chega segunda-feira, o que a gente pensa? Ai, meu Deus do céu, lá vai eu trabalhar. Dê bênçãos do trabalho. Porque o trabalho ali, ó, segunda lei de Deus. Sem o trabalho, a gente não chega lá na lei de justiça, amor e caridade. Então, o trabalho é muito importante. E ele fala para nós isso aqui, ó, no templo do trabalho. Então, agradeçamos sempre o trabalho que temos, não importa qual. É aquele, aonde eu estou, ali está a minha necessidade, né? Então, ele começa, no tempo do trabalho, é o chefe, que é o próximo, é o subordinado, é o cooperador e é o companheiro. E muitas vezes a gente reclama do chefe, né? E respeitar a hierarquia é caridade. Porque se ele está ali, é o lugar aonde ele deve estar. E se eu estou como subordinada,
é caridade eu respeitar e colaborar para que a coisa melhore. Porque se eu ficar reclamando, não vai reclamar, pensa, clamar de novo, clamar muitas vezes, não vai resolver e não vou estar ajudando em nada. E isso a gente pode pensar também nos nossos governantes, né? Aqui nessa casa, eu tive a oportunidade de ouvir uma vez do Emerson, ele sempre faz palestra aqui também, né? O Emerson, acho que é o Emerson Santos, que era na época da Dilma, que ele virou e falou que a gente tinha que rezar. Mas você tá doido? Eu vou rezar? A gente despeja aqui um monte de coisa horrorosa, né? Ele falou, sim, porque a nossa vibração é que chega lá. Por isso é que nós temos esse tipo de governante, através das nossas vibrações. O que eu estou emitindo para lá, volta para mim. A partir desse dia, nunca mais reclamei. E pelo contrário, se está ruim, vamos fazer prece para que melhore. Né? Essa é a nossa função aqui na Terra, né? De amar. Então, não vamos mais reclamar do chefe, viu, gente? Vamos rezar para ele. Se está ruim, vamos rezar para que melhore. Né? E agradecer por estarmos ali tendo esta oportunidade de rezar e de melhorar o nosso ambiente. Na via pública, quem é o nosso próximo? É o irmão ou o amigo anônimo, que nos partilham a mesma estrada e o mesmo clima. Então, pensa, gente, na via pública, é o irmão e o amigo anônimo. A gente nem conhece, né, as pessoas que passam por a gente. E nessa nossa correria, a gente nem olha, né? A pessoa passa ao nosso lado, às vezes passa a pessoa conhecida do nosso lado, mas nós vamos tanto na nossa correria que a gente nem vê. E ele fala, eu achei magnífico isso, que ele fala que na via pública, o nosso próximo é o irmão e o amigo anônimo, que nos partilham a mesma estrada e o mesmo clima. Porque a gente vai lembrar da oração do Pai Nosso, né? Não é Pai meu, é Pai Nosso. E se é Pai Nosso, somos todos irmãos, mesmo os desconhecidos, né? Na esfera social, quem que é o nosso próximo? É a criança, é o doente, é o desesperado e o triste, e as afeições e os laços de solidariedade comum. Então pensa, na esfera social, aonde eu posso servir? A criança, o doente, o desesperado e o triste, ou seja, são todos. Todos eu tenho a oportunidade de servir. E todos são o nosso próximo. Na luta contundente do esforço humano, é o adversário e o colaborador. O inimigo declarado ou oculto, ou ainda o associado aos ideais que nos surgem por instrutores. Olha bem, gente, o nosso próximo, né? No esforço humano, é também o nosso adversário, né? É o colaborador, é o inimigo declarado ou oculto, ou ainda associado aos ideais que nos surgem por instrutores. Então, esses que nos prestam, né, que estão, ou que nos causam maior dificuldade, que estão ali, né, cutucando, mexendo, pisando no nosso pé, são os nossos instrutores. Porque aí ajuda a gente fazer o quê? A desenvolver aquela potencialidade ou aquela necessidade que eu não tenho. Porque se está mexendo comigo, eu preciso desenvolver a paciência. Então, ele vai me ajudar a desenvolver a paciência. Dizem que a gente não pode pedir paciência, né? Que se pedir paciência, eu vou ter vários motivos, né, para ter a paciência. E quem vai nos ajudar a exercitar isso são aqueles que estão ao nosso lado, principalmente os mais difíceis, né, que são os melhores professores para nos ajudar. E ele continua aqui ainda. Em toda parte encontrarás o próximo, buscando-te a capacidade de entender e de ajudar. Então, em todo lugar que eu for, tem um próximo que eu preciso ajudar. Principalmente, e começando, e como eu já falei, no nosso lar. Porque muitas vezes a gente chega, né, na casa espírita, ou seja, lá onde a gente for, a gente quer ajudar. Né? E a gente até pergunta, tem um trabalho aí para mim? O que eu posso fazer de caridade? Sem a gente pensar que a primeira caridade que devemos fazer é no nosso lar. Eu lembro da palestrante que tinha aqui, da Cristina, de há muitos anos atrás. Até hoje eu não esqueço que foi um aprendizado muito grande que eu tive com ela. E quando a gente estava no estudo, ela perguntava assim, vocês saíram de casa e deixaram tudo bem lá?
Ficou tudo em paz para poder vir aqui, né? Recarregar as baterias, porque quando nós vemos, né, numa casa espírita, a gente vem recarregar as nossas baterias para que a gente possa dar conta do recado lá fora. Tem um moço do evangelho que a gente estuda, que ele fala muito assim, dá um exemplo que eu acho magnífico. Quando a gente vai no posto de gasolina abastecer o carro, a gente abastece o carro e sai do posto, não é? Para gastar o combustível? Então, assim, é a mesma coisa somos nós. Viemos, né, na casa espírita recarregar o nosso combustível, a nossa bateria, para que a gente possa gastar lá fora, principalmente no nosso lar. E isso me faz lembrar muito quando a Cristina perguntava: está tudo bem lá na casa de vocês? Às vezes nem estava, mas eu estava ali, tentando, né, buscar o combustível para que eu possa usá-lo na minha casa, no meu próximo e aonde eu estiver. Que possamos usar, né, esse combustível de hoje e gastá-lo lá fora muito bem. E quando precisar, com toda certeza, viemos carregar de novo. E ele continua assim: auxilie os outros com aquilo que possuas de melhor. Isso é muito importante, a gente auxiliar com aquilo que temos de melhor. Porque muitas vezes nós não reservamos, né? Guardamos o melhor é para nós. Ainda é o nosso egoísmo, que é uma das chagas maior da humanidade, né? Que é o egoísmo. Então, que possamos auxiliar o outro com aquilo que a gente possua de melhor. E olha que frase maravilhosa que Emmanuel fala aqui para nós. Os santos e os heróis ainda não residem na terra. Então, estamos aqui, imperfeitos ainda, mas úteis. Essa frase me faz lembrar também da Bel, que quando eu comecei a fazer evangelização, eu aprendi muito com ela. Porque eu falava assim: nossa, Bel, mas eu ainda tenho tanto defeito, como que, né, eu vou evangelizar? Ela falou essa frase: imperfeito, mas útil. Vamos lá. E até hoje ainda estou na evangelização. E amo. E dessa maneira que a gente vai, né, aparando as nossas arestas. É dessa maneira, no trabalho, é que a gente vai consertando. É que nós vamos fazendo a nossa transformação necessária, né, para desenvolver o amor. E ele ainda continua aqui ainda. Somos espíritos humanos, mistos de luz e sombra, amor e egoísmo, inteligência e ignorância. Ainda temos tudo isso dentro de nós. Mas no trabalho no bem, vamos desenvolver o que temos de melhor em nós, com toda certeza. Cada homem, na fase evolutiva em que nos encontramos, traz uma auréola incompleta de rei e uma espada de tirano. Qual que eu vou desenvolvê-la mais? Vamos completar, né, com o Evangelho de Jesus, que é o nosso farol e que ilumina o nosso caminho, para que a gente possa completar, né, essa auréola e tirar a espada de tirano de nós. Se chamas o fidalgo, encontrarás um servidor. Se procuras o guerreiro, terás um amigo feroz pela frente. Por isso mesmo, reafirmou Jesus o antigo ensinamento da lei: ama o próximo como a ti mesmo. E como que é eu amar a mim mesmo? Hoje nós estamos nos amando, tentando aqui entender, né, os ensinamentos de Jesus. Isso é nos amar também, com toda certeza. Aproximar também do nosso próximo, entendê-lo e respeitar aquele que às vezes ainda não tem o entendimento que a gente tem e ajudá-lo a caminhar conosco. Com toda certeza, isso vai nos ajudar, né, e desenvolver o amor por nós e pelo outro. E ele termina aqui. É que o espírito, quando ama verdadeiramente, encontra 1000 meios de auxiliar a cada instante. E o próximo, na essência, é o degrau que nos aparece diante do coração, por abençoado caminho de acesso à vida espiritual. Então, quando nos amamos verdadeiramente, ou tentamos, né, amar verdadeiramente, com certeza, nós vamos encontrar 1000 meios de auxiliar, sem desculpa. Porque muitas vezes a gente, para não ajudar, a gente dá uma desculpa, não é? Ai, não posso. Ai, está chovendo. Ai, está isso. Ai, está aquilo. E assim a gente vai deixando passar as oportunidades de crescimento que nos ajuda tanto, né?
Porque o próximo, na essência, ele é o degrau que nos aparece diante do coração. E como, né, desde o início da lição aqui, ele mostra para a gente, né, os lugares que estão o nosso próximo. Ou seja, em todos os lugares, né? Ele é o nosso degrau que nos aparece diante do coração por abençoado caminho de acesso à vida celestial. Então, todos que estão ao nosso lado, com a bênção que a gente tem do esquecimento, é para que nós auxilie a todos, porque auxiliando a todos estaremos auxiliando a nós mesmos, porque o que eu faço para o outro eu estou fazendo logicamente para mim, né? E que a gente possa deixar, né, um rastro de coisas boas por onde a gente passar, né? Que seja o nosso legado, para que a gente não tenha que ficar com tanta coisa para que a gente tenha que resgatar depois. Porque imagino tanto, né, que nós já fizemos e que hoje temos a oportunidade desse resgate. Porque não adianta, né, a gente vai passar pela vida e vamos ter que, como se diz, que reparar tudo aquilo que fizemos durante a nossa caminhada até aqui. Começando pelo remorso, né? E depois vem o arrependimento. E depois ainda, como nos fala lá no livro Céu e Inferno, no Código Penal da Vida Futura, nós temos que reparar tudo aquilo que fizemos. E além de reparar com aquele que está, né, o nosso próximo, ainda temos a reparação com a coletividade. Porque quando a gente prejudica alguém, a gente não está prejudicando só aquele alguém que está ali. A gente prejudica muito mais. Porque se eu falo algo para alguém e magoo alguém, o que acontece? Aquele alguém vai para casa com aquele, né, ressentimento meu, chega em casa, ele pode, como diz, maltratar o filho devido àquilo, né, que eu falei, porque ele está nervoso, não soube discernir aquilo ou tirar aquilo, se sentiu ofendido, e vai acabar, como se diz, prejudicando mais. Então, como diz, a reparação não é só com aquele que eu fiz, ainda tem a coletividade ainda. Vamos só terminando aqui. Ali, ó, a reencarnação é o meio de educação. A reencarnação é o meio. A educação divina é o fim. Temos necessidades da luta que corrige, renova, restaura e aperfeiçoa. Essa é uma fala de André Luiz. A reencarnação é o meio para que a gente chegue ao fim. E qual que é o fim? A educação divina. E aí a gente pode pensar que na educação divina, né, não é essa educação que a gente tem de instrução, de aprendizado, de escola, não é só isso. Como nós falamos aqui no domingo, é a educação moral. É aquela educação de respeito de mim para com o outro. Porque se eu tenho esse respeito, o outro também terá. Né? Se ele ainda não tem, é porque ele ainda não sabe. Mas que eu possa, através dos ensinamentos que Jesus traz para nós, conseguir, né, fazer frente ao outro que eu seja um exemplo. Que a Amélia Rodrigues já nos fala, né, que as palavras convencem, mas o exemplo arrasta. Porque muitas vezes a gente quer, né, ensinar o outro, mas através do meu exemplo, com certeza, vai ser a melhor maneira de ensinar o outro. E quando eu me educo, gente, é diferente. Porque eu vou saber falar, eu vou saber ouvir, eu vou saber conviver e, mais ainda, eu vou saber relacionar. Então, a educação ela é muito importante e o conhecimento é que leva a gente a essa educação divina, com toda certeza, né? E temos a necessidade da luta que corrige. Porque se temos pessoas difíceis ao nosso lado, é essa luta que vai me corrigir. É essa luta que vai me ensinar. Mesmo que eu não queira, porque ali nas leis divinas tem a 7ª lei, que é a do progresso. E nós estamos aqui para progredir. E nessa luta e nessa caminhada é que está o nosso aprendizado, né? Renova, restaura e aperfeiçoa. Olha que maravilha que André Luiz traz para nós. Então, que não desistamos de nós e nem dos que estão conosco, porque estamos na caminhada e vamos, como se diz, chegar, né, numa maravilha que Deus traz para nós, que é ainda outros mundos, né, o mundo de regeneração que já está aí, e a felicidade que nós fomos feitos para ser felizes. E nós é que atrapalhamos,
Porque no livro dos Espíritos fala para nós que o homem só é infeliz quando ele afasta das leis divinas. Então, que possamos seguir. Olha lá que maravilha, são 10 leis. É fácil de seguir? Não, mas é a meta que Deus tem para nós. Muito obrigada a todos pela paciência e que Jesus nos abençoe. Vamos fechar os nossos olhos para nós fazermos juntos a nossa prece final. Mestre Jesus, mais uma vez te agradecemos por todo o amparo recebido. Que permaneçamos com um firme pensamento de evolução, olhando sempre para a frente e para o alto. Que, em cada som distraído do caminho, possamos ouvir a sua voz e consigamos, assim, fugirmos da sombra dolorosa que nos afasta de ti. Que em nosso coração estejam impressas as leis de perdão e de amor. Fica conosco, Jesus, e permita sermos socorridos pelos nossos mentores espirituais e pelos espíritos amigos que estão aqui presentes, hoje e sempre. Que assim seja.